Você quer aprender a executar operações em conjunto de dados até 10 vezes mais rápido que o tradicional? Oi, eu sou o Carlos. Quando nós começamos a trabalhar com Python, uma das primeiras coisas que nós observamos é que a maioria das bibliotecas e o nosso código feito em Python, ele vai ser executado em apenas um núcleo do nosso processador. Isso acaba sendo muito ineficiente, porque ficam todos aqueles outros núcleos e threads ociosos que nós poderíamos estar usando para acelerar o nosso código. Então, para resolver isso, nessa aula eu vou te mostrar uma pequena mudança que nós podemos estar fazendo direto no Pandas para a gente estar executando funções utilizando todos esses outros núcleos do nosso processador e assim a gente acelerar o nosso código. E fica até o final, que eu também vou te mostrar um benchmark simulando todo um ambiente de Big Data com milhões de dados para nós observar todo esse ganho possível utilizando a pequena mudança que nós vamos ver nesse vídeo. Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder vídeo novo toda semana e vamos nessa! Vou agora para o meu terminal, vou começar ativando o nosso ambiente com o da Activate Synapse que nós utilizamos e já vou chamar o nosso Jupyter Notebook para a gente começar a nossa aula. Aqui no Jupyter eu vou criar um novo kernel do tipo Python 3 e nós vamos começar justamente já importando a biblioteca do Pandas, import pandas std, e nessa aula nós também vamos utilizar a biblioteca time, para a gente estar analisando a execução do nosso código e ver quanto tempo de execução a gente vai ganhar na nossa análise. Então vou executar aqui essa célula e nós vamos começar justamente já importando os nossos dados. Aqui eu vou usar justamente da pasta data e vou pegar o sales_data.csv. Eu vou deixar esses dados aqui na descrição para você estar baixando e fazer todo o acompanhamento da nossa aula. Aqui eu já vou começar fazendo um pd.read_csv, certo? E vou passar justamente aqui o meu file name. Vou guardar essa variável. Diferente das outras aulas, eu vou chamar ela de df_tmp, porque nós vamos fazer a cópia dessa variável e nós vamos simular um dataset cada vez maior, então assim eu vou precisar ficar fazendo a cópia desses dados. Então, para evitar que a gente fique lendo sempre o mesmo dado, eu vou chamar uma variável temporada de df_tmp, beleza? Aqui eu vou pegar o meu df_tmp e já vou mostrar o head para a gente ver um pouco das informações, certo? Vou executar aqui a minha célula. E aqui a gente pode ver justamente as nossas informações. Aqui na leitura eu posso também usar a minha função, colocar aqui index_call igual a 0. Assim eu vou evitar que eu fique com essa coluna sem nome, certo? Eu vou executar aqui novamente. Pronto, agora sem aquela coluna. A gente pode ver as nossas informações. Nessa aula, as informações elas não são tão importantes. O que a gente vai estar observando é justamente o tempo de execução que a gente vai estar ganhando com a pequena mudança que nós vamos fazer no Pandas. Então, mas aqui vocês podem perceber justamente que são dados reais, né? Aqui a gente vai ter produto, a quantidade comprada, o preço comprado, porque a ideia é justamente a gente fazer nossas análises sempre em dados reais, beleza? Então aqui agora eu vou começar fazendo uma cópia do meu df_tmp para minha variável chamada df. Então df vai receber df_tmp, ok? Só que eu vou utilizar a operação de copy. Então sempre que eu executar essa célula, eu vou fazer uma cópia do meu dataframe para a variável de df. Então sempre que a gente quiser resetar os nossos dados, para como eles vieram, a gente vai executar justamente essa célula, certo? Então prestem bem atenção nisso. Eu vou fazer essa cópia e agora eu vou começar mostrando um pouco das informações do meu dataframe, né? Então eu posso utilizar justamente o df.info, certo? Então vamos ver algumas informações do nosso dataframe. Aqui a gente pode ver que a gente tem 185 mil dados, né? Ou seja, 185 mil linhas. O nosso índice vai de 0 a 186 mil, justamente porque está numerado de 0 até o fim. E aqui a gente vai ver também algumas informações do nosso dataframe, né? Então aqui a gente vai ter o order ID, o produto. E aqui a gente observa que o uso de memória dele é 12 megabytes. Então isso é muito importante a gente observar, porque a gente vai estar justamente crescendo esse dataset para a gente observar o tanto de ganho, né? Ou seja, a proporção de ganho que a gente vai ter de velocidade utilizando a mudança que nós vamos fazer no Pandas. Então aqui embaixo, vou criar uma nova célula e eu vou fazer um append do meu dataframe. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou receber df, vai receber df.append df. Então, eu vou pegar os meus dados, vou fazer uma cópia desses dados aqui para baixo, então a gente vai ter o dobro de dados. Isso vai ser importante para a gente estar simulando um ambiente de cada vez mais dados, né? Até a gente chegar no ambiente de Big Data com milhões de dados. Então, para evitar que a gente pegue um dataset muito grande, que a gente vai ter dificuldade de ler e também vai ser difícil para mim passar para vocês aqui pela descrição,
o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar duplicando esse dataset, então ele vai ficar crescendo cada vez mais, e assim a gente consegue fazer um benchmark já direto nele, e vocês vão observar todo o ganho possível utilizando as dicas desse vídeo, beleza? Então aqui a gente vai observar, quando eu fizer essa operação de append, eu vou executar aqui novamente o df.info, e o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver justamente, né, que o número de memória usado dobrou, então agora a gente tem 25 megabytes, a quantidade de linhas agora é 371 mil, certo? E o índice, ele ainda vai de 0 a 186 mil, né? Isso porque, como a gente fez uma cópia, os índices também foram copiados, né? Isso não é uma boa prática, então o que é que nós vamos fazer? Eu vou utilizar uma operação de reset do index, então, deixa eu colocar aqui embaixo, que vai ser justamente o seguinte, eu posso dar um df.reset, underline index, certo? E aqui eu posso dar um drop igual a true, ok? Então, com essa operação aqui, claro, eu vou dizer que o meu df recebe essa operação, eu vou poder estar fazendo o reset desses index. Então, quando eu mostrar aqui novamente embaixo o meu df.info, vou executar aqui embaixo para vocês verem, vocês vão ver que a gente continua com os mesmos dados, só que agora, ó, o meu índice ele vai de 0 a 371 mil, né? Que é justamente o índice que nós precisamos, certo? Então, quando vocês estão trabalhando com pandas, é sempre importante que vocês deixem o índice do data frame de vocês único, porque muitas operações e bibliotecas não vão conseguir trabalhar de outra forma, ok? Então, para me deixar de maneira mais prática, eu vou reunir isso tudo numa célula só, certo? Então, aqui embaixo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer toda essa operação de... Eu vou fazer aqui uma cópia, ou seja, eu vou copiar aqui o meu df.copy, e quando eu fizer a cópia, eu vou pegar justamente essa operação do append, ou seja, que eu vou estar dobrando o meu dataset, certo? Então aqui eu vou até adicionar um comentário, dobrando a quantidade de dados, e depois eu vou estar fazendo justamente o reset do índice, certo? Então sempre que eu dobrar os meus dados, eu já vou fazer logo o reset, então vou deixar aqui embaixo. E eu também posso já dar um df.info, ok? Para a gente poder ver essas informações, certo? Então, todas as operações que nós fizemos anteriormente, eu vou deixar elas todas nessas duas células para a gente estar facilitando a nossa análise. Então, aqui eu vou copiar o meu data frame, então pense aqui como eu vou estar resetando o meu data frame, né? Resetando para o default, ou seja, como os dados vieram. E aqui, toda vez que eu executar essa célula de baixo, eu vou estar dobrando a quantidade de dados e vou estar fazendo justamente o reset do index. Então, vou executar aqui novamente para a gente ver. E aqui vocês vão ver justamente que aqui eu vou ter um data frame com pegando 22 megabytes dos nossos dados. E toda vez que eu executar, agora vocês vão ver justamente que agora o meu data frame ele dobrou de tamanho, então agora ele tem 45 megabytes. E a gente manteve o índice já aqui, se a gente dobrar de novo, a gente já vai chegar a 1 milhão de dados, né? Então eu vou executar aqui para vocês verem. E aqui a gente já vai ter 90 megabytes, e aqui a gente já tem mais de 1 milhão, né? 1.487.000 dados, beleza? Então isso aqui vai ser muito importante para a gente estar fazendo os nossos testes. Então agora eu vou só resetar novamente meu data frame, e agora a gente vai começar a fazer a nossa análise em Python. Então, nessa aula, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simular uma análise real, ou seja, nós vamos simular uma operação de criação de features. Então, eu vou explicar melhor através do data frame. O que é que nós vamos fazer? Através do meu data frame, eu vou pegar a informação da data em que o produto foi comprado. Então, vocês podem perceber justamente nessa coluna de order date. Então, ou seja, para cada produto comprado eu tenho a hora e o dia em que ele foi comprado. E aqui, a partir desses dados, eu vou querer criar uma nova feature para me saber se o produto foi comprado no período antes das 12 horas ou depois das 12 horas. Então, sempre que a hora for menor que 12, eu vou criar uma nova feature em que eu vou atribuir o valor AM, certo, do inglês. E sempre que for comprado após as 12 horas, eu vou querer criar uma nova feature aqui. Entendam como uma nova feature, eu vou criar uma nova coluna. Eu vou querer que aquele dado receba a informação PM, né? Ou seja, no inglês, aquele período mais depois das 12, certo? Então, vocês vão ver como a gente pode estar executando essa criação de features em cima desses dados. E a gente vai estar crescendo esses dados e vocês vão observar, primeiro, a maneira tradicional que a gente já faz com pandas, usando o apply, e depois utilizando essa dica que eu vou mostrar para vocês. E vocês vão perceber justamente esse ganho de velocidade, certo? Então, aqui já partindo para uma célula, como nós podemos estar fazendo essa operação? Acredito que esse valor ele esteja em string, então a gente pode estar verificando da seguinte forma. Eu vou pegar aqui o meu df, vou utilizar o lock, vou pegar a primeira informação, né? Então, vou pegar o índice 0 e vou pegar justamente aqui, eu vou colocar o order date, certo? Então, aqui eu vou pegar a primeira informação e se a gente printar ela, vocês vão ver justamente aquela data, né? Então, a gente tem aqui a data e a gente tem justamente a hora, né? Depois, que aqui o mais importante para a gente vai ser justamente essa informação da hora, certo? Só que percebam que está tudo agregado numa mesma informação. Então, a gente precisa dar um split nessa informação para depois tratar a sua hora, né? Então, aqui se eu der até um type nesse dado,
a gente pode ver justamente que ele está no formato de string, né? Então a gente precisa tratar esse dado. Como é que a gente consegue separar só a hora, né? Existem várias formas de fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês uma delas. Lembrando que a gente importou lá no começo a biblioteca time. Então eu posso utilizar a biblioteca time, vou só separar aqui um pouquinho. Eu vou utilizar a função .strp de parser para time. Então strp time. E aqui eu vou colocar justamente como entrada ela. E aqui o segundo parâmetro dessa função vai ser o formato do dado que a gente espera, né? Então aqui, se a gente for ver o formato, a gente observa justamente o seguinte, ó, que a primeira informação é a informação do mês, certo? Então a gente pode até confirmar aqui, ó, na coluna de month, né, que é o mês. Então aqui a primeira informação é o mês. Então a gente pode estar fazendo isso utilizando algumas tags dessa função. Então se vocês tiverem dúvidas das tags que nós podemos utilizar, vocês podem vir aqui e procurar justamente pela biblioteca time no Python, certo? Então vamos olhar um pouco a documentação rapidamente. E aqui, se a gente procurar justamente aquela função que nós utilizamos, eu vou dar um Ctrl F aqui, vou procurar strp_time. Então pronto, aqui a gente achou justamente, ó, a gente tem uma tabela com todas as diretivas que nós podemos estar utilizando e o que elas significam, né? Então aqui, por exemplo, se eu pegar o %Hzão, vocês vão ver que vai representar justamente as horas, certo? Então, utilizando essas tags, a gente consegue montar um padrão que a gente pode utilizar lá na função e a gente já vai conseguir transformar aquela informação em string em um formato de datetime, né? Em um formato de data, que a gente vai conseguir estar manipulando justamente para separar o dia da hora, certo? Então vamos voltar lá para o nosso código e aqui a gente vai utilizar justamente o seguinte padrão. A gente vai utilizar, lembrando, o porcentagem M, porque primeiro a gente vai ter o mês. Geralmente é muito comum essas datas virem bem bagunçadas, certo? Se vocês estiverem utilizando dado em português, elas vão vir no formato, dado em inglês em outro formato. Então é muito importante vocês aprenderem a trabalhar justamente com essa biblioteca para a gente estar manipulando todos esses tipos de dados. Então a segunda informação que nós vamos ter é justamente a do dia, certo? Então vocês podem ver justamente aqui, ó, se eu pegar o meu dado, 19, a gente vai ter 30, né? Então essa informação com certeza não é a do ano, né? Geralmente o ano vem no começo ou vem no fim. Então se a gente tem um mês no começo, a segunda informação é o dia, e aqui a outra informação vai ser justamente a do ano. Então vou utilizar o %y, ok? E a gente vai ter um espaço, né? E depois vai vir justamente a hora. Então aqui eu posso utilizar um %Hzão para representar a hora. Lembrando, caso vocês tenham dúvida, vocês podem olhar naquela tabela. E aqui eu vou ter um 2 pontos e justamente vai vir depois o %mzão, né? Que vai ser os minutos, que a gente não vai ter segundos. Então utilizando esse formato, a gente já vai, eu acho, conseguir transformar a nossa informação, né, que a gente vai pegar como string, justamente no formato de data, certo? Então vou executar aqui e vocês percebam justamente que aqui a gente já tem um struct de time, né, em que ele já separou o ano, o mês, o dia. Então a partir daqui a gente já consegue trabalhar e fazer análises mais complexas, certo? Então aqui, se eu pegar justamente, eu der um ponto e pegar o tm_hour, vamos ver qual a informação que vai retornar, né? Lembrando que a gente está trabalhando com essa primeira linha, certo? Vamos ver aqui. Então ele retornou justamente o 8, né? Então percebam aqui, ó, que ele já pegou até o 0,8 e transformou em 8. Então aqui a gente já consegue estar vendo aquela transformação do AM/PM, né? Porque sempre que essa informação for menor que 12, a gente atribui um valor AM, e se for maior que 12, a gente atribui PM. Então a partir daqui a gente já consegue fazer o que a gente quer. Só que agora a gente precisa executar essa operação em todas as linhas do meu data frame, né? Então a gente precisa utilizar uma operação do pandas para cada linha ele fazer essa operação e retornar a variável que nós desejamos. Então isso é bem fácil. Como é que nós podemos fazer? Eu vou definir aqui uma nova função, que eu vou chamar de def period underline. Na verdade eu vou botar aqui define period, certo? A gente quer definir o período. E ela vai ter dois parâmetros. Eu vou receber uma string underline, que eu vou chamar aqui de datetime. Então uma string no formato datetime. Aqui é só o nome, né, do nosso parâmetro. E aqui eu também vou definir um format underline time, certo? Porque a pessoa pode querer estar utilizando em outro dataset, né? Então aqui ela pode estar alterando até o formato do tempo, certo? Então aqui eu vou copiar esse de cima, porque nós vamos utilizar ele como padrão. Lembrando que no Python, quando eu coloco um parâmetro assim, eu posso não definir ele já vai usar esse valor como padrão, certo? Então isso aqui vai facilitar a nossa análise aqui. E aqui eu vou definir justamente o seguinte. Eu vou criar um objeto, eu vou chamar datetime, lembrando que é só o nome da variável, e ele vai receber justamente o time, .strp time, né, string parser time, e aqui eu vou passar justamente quem? Eu vou passar o str datetime como primeiro parâmetro, a mesma operação que nós fizemos aqui em cima. E segundo eu vou passar o format time, ok?
E depois disso, para me pegar a hora, né, é bem simples, o que é que eu posso fazer? Eu posso verificar if, esse meu objeto datetime já está no formato datetime, eu posso pegar justamente o ponto time underline hour com H aqui, eu posso verificar se ele é menor que 12, certo? Porque se ele for menor que 12, a minha função vai retornar return AM. Caso contrário, né? Então, se ele for maior ou igual a 12, eu vou retornar return PM, ok? Então, aqui eu posso até tá fazendo um tratamento de erro aqui, né? Para a gente melhorar a nossa função ainda mais, eu posso fazer um try aqui, certo? Porque pode ser que eu tenha algum ruído no meu dado que não funcione. Então, eu vou fazer um try, eu vou tentar fazer essa conversão para datetime, né? Utilizando esse formato. Caso alguma informação dos meus dados não esteja nesse formato, aí eu vou dar um except, né? Então, no except, eu vou dar justamente um return, eu vou deixar undefined. Isso aqui nós podemos estar tratando nossos dados depois, ok? Mas acredito que esses dados eles estão bem comportados. Mas é sempre importante a gente estar deixando a nossa função livre de erros, ok? Então, essa é outra dica importante para vocês estarem aprendendo aqui nessa aula. Então, agora eu vou pegar essa função, vou executar ela, que teve um erro, else, aqui faltou 2 pontos no else, ok? Então, vou executar novamente. E agora nós vamos como é que nós fazemos de maneira tradicional executar essa função em todos os meus dados no Panda, né? Existe uma função chamada no Panda de apply. Então, eu posso vir aqui dar um df.apply, ok? Essa é a maneira tradicional que nós fazemos. E aqui eu posso utilizar uma função lambda. Geralmente as pessoas colocam x, mas eu gosto de chamar de lambda row, ou seja, lambda linha, porque eu vou fazer a operação linha por linha. Eu acho que fica melhor de entender assim. Aqui eu vou passar 2 pontos e eu vou chamar justamente a minha função define period aqui dentro, ok? E eu vou passar como parâmetro justamente o row, lembrando que eu vou fazer essa operação linha a linha, e eu vou passar aqui a informação order date, né? Então, para cada linha, eu vou trabalhar com essa informação, order date, ok? E aqui, com order date, eu não vou passar o parâmetro do format time, porque eu já vou deixar esse padrão que nós montamos aqui em cima, né? Mas caso os dados de vocês tenham outro padrão, vocês podem estar alterando, ok? Aqui agora eu vou também definir aqui que eu vou querer no axis igual a 1, porque eu vou querer fazer essa operação em linha a linha, né? Caso eu deixe o axis igual a 0, eu vou fazer a operação coluna a coluna, que é o que eu não quero nessa aula, né? Nós queremos fazer a operação linha a linha. Então agora eu vou deixar o axis igual a 1, vou fechar a minha função aqui, vou dar um def.apply, lembrando que ele vai retornar AM e PM para cada linha, ou undefined, caso a gente não consiga fazer essa tradução do objeto, ok? E aqui eu vou criar justamente um df, uma nova coluna, que eu vou chamar justamente de period, né? Que vai ser onde vai guardar minhas informações e vai receber esse def.apply, ok? Eu vou executar aqui a minha função. Vamos ver se vai estar tudo funcionando corretamente. Vou mostrar aqui embaixo, o head, né, dos nossos dados. E a gente vai ver justamente que a gente tem uma nova feature chamada de period, em que eu vou ter AM e PM, né, de acordo com a nossa hora. Então vamos ver se funcionou corretamente. Aqui no 8, né, ele botou AM, no 22 PM, 14 PM, 14 PM e 9 AM. Então, aparentemente, está tudo funcionando corretamente, né, de acordo com o que nós planejamos aqui em cima. Então, vocês já viram como nós conseguimos executar uma função em cada linha dos nossos dados e está retornando um valor justamente para aquele dado em específico, né, para aquela hora de execução. Vocês também podem estar montando funções que vão executar em diferentes colunas do data frame, né? Então, vocês podem combinar diferentes colunas, certo? Geralmente, a gente também faz essas operações de maneira vetorizada. Mas essa é uma forma muito fácil da gente estar executando uma função em cada dado do nosso data frame. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para minha linha e vou utilizar uma diretiva aqui no Python, que é %% time, né? Então toda vez que a gente executar essa operação, a gente vai calcular o tempo. Então eu vou executar aqui novamente, não tem nenhum problema. A gente vai ver que essa operação demorou justamente 2,8 segundos, certo? Então a gente vai comparar essa operação com a que eu vou mostrar agora para vocês. Então, como eu posso estar fazendo essa mesma operação utilizando cada vez mais núcleos no meu processador. Então, quando a gente aumentar aqui a quantidade de dados, eu vou mostrar para vocês que quando a gente faz uma apply, justamente a gente está executando só um núcleo, certo? É porque aqui, como está sendo muito rápido, vocês não vão conseguir ver isso de maneira eficiente. Mas aí, quando a gente aumentar os nossos dados, eu vou mostrar para vocês. Mas e como a gente pode estar fazendo justamente essa operação de executar uma função em cada linha do meu data frame, utilizando mais núcleos, e dessa forma a gente vai ter um código mais rápido, né, mais eficiente. Então, a gente pode estar fazendo isso através da biblioteca Swifter. Nós vamos utilizar o pandas.swifter. Então, a gente continua utilizando o pandas. A gente só vai precisar fazer uma pequena modificação. Eu vou voltar lá para cima. E aqui a gente vai ter que importar justamente import Swifter, certo? Caso vocês não tenham instalado, né? Vocês podem instalar através do pip install Swifter, ok? Aqui eu não vou precisar instalar, porque eu já tenho instalado no meu ambiente. Mas vocês podem estar fazendo isso através do pip install Swifter. E se vocês estiverem no Colab, né, vocês podem também utilizar a diretiva aqui,
uma exclamação, certo? Aí vocês podem usar a exclamação pip install Swifter que vocês vão conseguir executar. Então, vou executar aqui novamente meu importer Swifter. E aqui embaixo, nós vamos voltar lá para baixo. Eu vou repetir toda essa célula, ok? Que eu copiei aqui em cima. Vou colocar aqui embaixo. E agora, em vez do pandas apply, do df.apply, eu vou utilizar justamente quem? Eu vou utilizar df. Então, perceba que eu mantenho o meu data frame, só que agora eu vou chamar de Swifter.apply. Então, essa pequena alteração, né? Aqui eu utilizava df.apply e agora eu vou utilizar df.swifter.apply. E a gente vai estar executando a mesma função e esperar que tenha o mesmo resultado, certo? Então, eu vou executar aqui para ver se vai funcionar corretamente. Aqui vocês percebam justamente o que é que o Swifter vai fazer. Ele vai pegar o nosso pandas, ele vai fazer uma pequena análise dentro da biblioteca e vai passar aquele data frame para o desk, né? Que é justamente outra biblioteca que faz justamente esse paralelismo do data frame. Então ele vai fazer esse paralelismo, vai executar nossa função em paralelo utilizando mais núcleos e dessa forma a gente vai ganhar mais tempo executando funções de maneira paralela, né? Isso porque a gente vai jogar linhas para um núcleo, outras linhas para outros núcleos e depois ele vai agregar os resultados e a gente vai ter isso de maneira muito simples, né? A gente não precisa estar tratando isso, basta fazer essa pequena modificação, certo? Então aqui, ó, vocês percebam justamente, vou primeiro verificar aqui embaixo se foi executado corretamente, né? Então aqui a gente teve justamente, se eu pegar o df.head, vamos ver se a função executou normalmente, né? Então aqui 8 am, 22 pm, então tá tudo funcionando corretamente, ok? Só que vocês percebam até que a função do Swifter, ela foi mais lenta que a função tradicional. Isso porque nós temos poucos dados. Então, até já dando um spoiler aqui do benchmark que nós vamos fazer, quando a gente tem pouco dado, não vale a pena estar fazendo essa transformação do desk, né? Porque quando a gente utiliza o Swifter, ele vai fazer justamente essa transformação para o desk e depois ele vai executar direto no desk e depois voltar, certo? Então, aqui ele tem esse pequeno overhead. Mas vocês vão perceber também que à medida que a gente for crescendo esses dados, a gente vai ter ganhos de velocidade que podem chegar até 10 vezes, né? Dependendo se vocês estiverem trabalhando no ambiente de Big Data. Então, vocês vão ver como é bem interessante. Então, voltando aqui para o nosso código, o que é que eu vou fazer? Lembra daquela operação que nós fizemos anteriormente, de ficar dobrando o nosso dataset? Então, vamos voltar para ela. Então, guardem esses valores, certo? Aqui a gente executou em quase 3 segundos, e o Swifter, né, no caso, ele executou em pouco mais de 3 segundos. Então, vamos voltar lá para o nosso dado, e agora eu vou executar essa célula aqui, que eu vou estar fazendo justamente, eu vou dobrar a quantidade de dados. Então, eu vou só ver aqui um df, vou pegar o meu def e vou dar um info, certo? Para a gente ver justamente como é que ele está agora. Agora ele está com 18 megabytes, né? Que é justamente o formato padrão que ele já vem. Eu vou fechar essa célula e vou agora dobrar ele. Então agora ele foi para 25 megabytes, certo? Eu vou dobrar mais uma vez para a gente já estar observando melhor essa execução, certo? Então agora eu já tenho 50 megabytes, né? Então eu tenho 4 vezes mais do que anteriormente. Então vamos voltar lá para baixo. E agora eu vou dar o apply. Vamos ver em quanto tempo vai executar o nosso apply. Aqui eu vou abrir até o terminal já. Vou aumentar aqui para a gente ver justamente como está sendo o comportamento nos núcleos do nosso computador, certo? Então, vou aumentar aqui para vocês observarem. Aqui eu vou utilizar a operação htop, né, no Linux. Htop, vocês podem estar instalando através do apt-get htop, certo? Também tem o htop no Mac. E caso vocês estejam no Windows, você pode utilizar o gerenciador de tarefas, né, através do Ctrl-Shift-ESC, ok? Lá vocês conseguem observar o núcleo, né, a quantidade de núcleos que está sendo executado, certo? Então, aqui no htop, nós vamos ter justamente aqui os núcleos, né? O meu computador ele tem 24 threads, então vocês observam que tem 24 colchetezinhos desse, então cada colchete desse vai ser a execução de uma thread, ok? Eu vou aumentar ele aqui, para nós observar. E aqui eu também vou ter a de memória, né? Meu computador aqui ele tem 64 GB de RAM, então aqui ele mostra 62 GB. E aqui a gente está executando no momento 5.6 GB, né? Então cada vez que a gente dobrar essa quantidade de dados, também aqui eu vou consumir mais memória, ok? Então eu vou deixar ele aqui embaixo, eu vou minimizar. E agora nós vamos ver justamente que o apply, né, o nosso comando com apply, ele executou em 10 segundos e agora eu vou executar com Swifter, né? Vamos ver se a gente vai ter algum ganho de velocidade, né? Então ele está fazendo a tradução lá para o desk, ele está dando um desk.apply e aqui ele vai executar. Então vamos esperar um pouquinho. E agora a gente já teve um certo ganho, né? Agora ele executou em 7.9 segundos. Então perceba que só com esse pequeno acréscimo no data frame, ele já executou muito mais rápido que anteriormente, né? Então será que se a gente aumentar ainda mais esse tempo, a diferença dele vai ser maior? Vamos observar, né? Então, se eu vim aqui novamente e dobrar o meu data frame, eu vou executar novamente essa célula. Então, agora eu vou ter 100 megabytes. Eu vou executar novamente o apply, geralmente, como ele vai linha por linha, né? Ele não tem esse paralelismo. Provavelmente aqui ele vai dar perto de 20 segundos, ok? Então, vamos executar aqui. A gente vai ter que esperar um pouco esses 20 segundos. E eu também já vou executar o de baixo, né? Para assim que ele terminar, ele já executar o de baixo. Então, vamos ver qual é o comportamento, né? E eu vou mostrar já para vocês aqui no htop, né?
Então perceba, quando eu estou executando aqui, no apply, ó, ele está usando apenas um núcleo, certo? Então vocês observando aqui, ó, que ele fica até mudando. Ó. Aqui na thread nova está 100% e as outras threads estão livres, né? Então agora quando ele mudou para apply, né? Voltando aqui para baixo, quando ele mudou, ó, agora ele vai usar o desk, aí vamos ver novamente como é que, quando ele começar a executar, o que é que vai acontecer, certo? Deixa eu ver se consigo trazer aqui para baixo. Ó, quando ele começou a executar com o desk, agora vocês estão vendo que ele utilizou muito mais núcleos que anteriormente, né? Então vocês viram aquele acréscimo, é muito rápido, né? Porque como a função ela executa muito rápido, a gente consegue ver isso por pouco período de tempo. Quando eu crescer os dados mais, eu vou acelerar o vídeo e vocês vão ver melhor, eu vou mostrar para vocês melhor como está essa execução de núcleos, ok? Então aqui vocês percebem justamente que aqui a gente demorou 21 segundos no método tradicional e utilizando o Swifter, ele vai utilizar o desk por trás, ele utilizou 14 segundos, ok? Então, vamos só fazer mais esse teste, vamos dobrar mais uma vez para a gente ver novamente o nosso terminal e depois nós vamos fazer um benchmark executando desde um dataset pequenininho até um dataset bem gigantesco. Eu vou acelerar o vídeo, né? E no final a gente vai ver o resultado, beleza? Então vai ficar bem legal. Então agora a gente já foi para 200 megabytes. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou dobrar mais uma vez. Então vamos para 400 megabytes, né? Então aqui a gente já vai ter uma quantidade de dados gigantesca, certo? Então eu vou executar aqui o df.apply. E aqui a gente vai ver justamente, vou pegar lá o nosso htop, então a gente vai ver justamente aquele comportamento, né, de que quando a gente executa o apply, que é o tradicional do Python, da maioria das bibliotecas do Python, ele vai usar apenas um núcleo, ok? Então a gente observa justamente aqui um núcleo sempre em 100% e os outros núcleos ociosos, né? Então aqui a quantidade de memória também está crescendo, porque a gente está dobrando o nosso dataset. E aqui eu vou agora acelerar um pouco o vídeo e vou voltar para quando for o desk, ok? Então aqui ele terminou, ele demorou cerca de 1 minuto e 21 segundos, e agora nós vamos executar utilizando a biblioteca do Swifter. Então a gente vai executar agora novamente, e a gente vai ver justamente, eu vou também abrir o terminal para a gente ver o comportamento dos núcleos, né? Então vou executar agora. Lembrando que inicialmente ele vai fazer aquela transformação para o desk. Então vamos lá abrir o nosso terminal. Então agora, lembrando que na parte tradicional ele usou apenas um núcleo, né? Então enquanto ele está fazendo a transformação lá para o desk, ele está também apenas utilizando um núcleo, né? Então perceba aqui que ele está 100%. Então vamos ver quando ele começar a utilizar o apply do desk, né, como vai ficar justamente a execução dos nossos núcleos, né, se vai haver alguma alteração. O que o esperado é justamente que no apply do desk, né, utilizando o Swifter, haja esse paralelismo, né, na execução do nosso código. Então o ideal é que a gente veja a execução de vários núcleos ao mesmo tempo, fazendo aquela operação no nosso dataset. Então agora começou, vocês percebem justamente que ele está utilizando quase metade dos nossos núcleos para estar fazendo aquela operação. Então aqui a gente consegue observar que a gente vai ter vários núcleos em 100%. Então, ó, rapidamente ele já executou e agora a gente, em vez de 1 minuto e 21 segundos, a gente teve essa execução já em 52 segundos. Claro que esse tempo vai depender da função que você utilizar, da quantidade de dados que você utilizar, e por isso justamente que nós vamos fazer um benchmark dessa execução agora. E eu vou acelerar o vídeo para a gente já analisar justamente o resultado, né, que é o mais importante. Então aqui já cortando para o nosso benchmark, vocês podem, caso vocês queiram aprender mais esse código, vocês podem pausar o vídeo e ver todas as informações, certo? Eu vou passar rapidamente por ele, explicando cada blocozinho desse, para vocês entenderem o que nós vamos fazer, mas basicamente a gente vai executar um benchmark aí, sempre aumentando o nosso dado e vendo o comportamento de tempo, né? Executando o apply tradicional e o apply do desk, né? Utilizando justamente a biblioteca Swifter, certo? E vocês vão poder ver essa diferença. Quanto mais dados, a gente vai ver o comportamento, né? Se a relação de tempo aumenta ou diminui. Então, aqui a gente vai usar o NumPy, certo? Eu vou utilizar o matplotlib para construir o nosso gráfico, então eu vou executar essa célula. E aqui o que é que nós vamos fazer? Aqui eu vou definir o número de execuções, que vai ser a quantidade de vezes que nós vamos dobrar os nossos dados, né? Então eu vou começar ali com aqueles 12 MB, depois 24, depois 50, e aí a gente vai dobrando os dados e vai vendo o comportamento dessas duas execuções, certo? Então eu vou criar aqui os vetores zerados, utilizando o NumPy, e a gente vai fazer um range, né, na quantidade de execuções. Então aqui a gente pode até mexer nas execuções. Vou fazer 8 vezes aquela operação de dobrar, certo? Então eu acho que vai demorar bastante, mas eu vou acelerar o vídeo e a gente já vai direto para o resultado, beleza? Então aqui eu vou executar 8 vezes, e aqui eu vou fazer justamente o for, né, em ir até 8, e aí a gente vai pegar o tamanho dos nossos dados, eu vou pegar a quantidade de tempo que eu vou estar executando justamente utilizando o apply tradicional do Pandas. Lembrando, a gente vai fazer aquela mesma operação do df_period, ok? E aqui eu vou pegar a relação de tempo, né? Eu vou pegar o tempo antes e o tempo depois e vou salvar. Eu vou fazer a mesma coisa utilizando o Swifter, beleza? E depois eu vou dobrar os nossos dados, né? Isso aqui é a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, só que agora eu vou salvar todas aquelas quantidades de tempo numa variável e depois nós vamos plotar as duas informações, beleza? Então aqui eu vou executar
a nossa célula e vou já cortar para a próxima parte. Vou acelerar um pouco e cortar para a próxima parte. Depois de uma longa espera, vamos ver agora o resultado do nosso benchmark, né? Então nós executamos 8 vezes, nós dobramos nosso dataset 8 vezes e agora nós vamos ver justamente o resultado, né? Então eu vou colocar agora o tempo de execução que a gente teve com o Pandas, e vou colocar aqui justamente um label para a gente ver o apply, e também a execução com o Swift, né? E eu vou colocar também o label do Swift, que a gente está utilizando o Matplotlib. Vocês também podem estar pausando e vendo como eu construí essa função, beleza? Então aqui eu vou executar, e agora a gente vai ver justamente essa diferença de tempo, certo? Então percebam, aqui no eixo X nós vamos ter a quantidade de linhas, e isso já em milhões, certo? A gente vai ter elevado a 7, então aqui a gente vai ter 1 milhão, 2 milhões de linhas, e aqui a gente vai ter em azul justamente o comportamento da execução com o apply. Então, à medida que a gente vai crescendo o número de linhas, vocês podem ver até um comportamento linear, né? Então, sempre que eu dobro o dataset, geralmente o apply tradicional, ele vai executar no dobro de tempo, né? Isso porque faz sentido, né? Ele vai lá linha por linha, vai executar, ele está usando apenas um núcleo. E já com o Swift, que ele vai utilizar o desk, vocês percebam que à medida que a gente vai aumentando o dataset, a gente vai dobrando o dataset, a gente já vai tendo tempo de execução bem menor, né? E a linha, ela já não é mais linear, ou seja, ela tende a formar até um platô, né? Então, à medida que a gente vai justamente até trabalhando com Big Data, a gente vai tendo cada vez mais dados, a tendência é que essa diferença, ó, que vocês podem ver entre a linha azul e a linha laranja, ela aumente cada vez mais. Então, dependendo da quantidade de dados, a gente consegue tempo de execução até 10 vezes mais rápido, né? Então, até se vocês olharem na documentação do Swift lá no GitHub, vocês vão ver outros benchmarks, claro que também de acordo com a função que vocês utilizar, com a quantidade de dados, esse tempo de execução ele vai alterar, né? Então aqui no eixo Y a gente vai ter justamente em segundos, então vocês podem observar, e esse nosso teste que a gente fez aqui na prática, a gente teve justamente essa diferença, né? E à medida que a gente vai crescendo a quantidade de dados, a diferença também vai crescendo, beleza? Então, essa com certeza é uma dica muito legal. O Swift ele vai ajudar bastante vocês a estar utilizando cada vez mais toda a quantidade de recursos, né, do computador, e assim tendo resultado cada vez mais rápido, né? Principalmente trabalhando em ambiente de Big Data. Então, gostou da dica? Deixa o like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que nós temos vídeo toda semana, tanto de Python para análise de dados, como de Machine Learning, e de diversas dicas como essa, e também deixa aqui nos comentários se tiver qualquer dúvida. Se vocês quiserem também estar aprendendo a fazer essa análise que nós fizemos de outras formas, deixa aqui nos comentários que eu posso deixar um link com o notebook para vocês, certo? Então a gente consegue fazer essa operação sem utilizar o apply, a gente consegue fazer isso de forma vetorizada. Então se vocês quiserem saber como, deixa aqui nos comentários que eu passo o link para vocês, beleza? Então, valeu, qualquer dúvida, também a gente está abrindo caixinha de perguntas lá no Instagram, aparece por lá, e até mais.